Nas igrejas, ouve-se bastante a expressão "nasci de novo". O renascer é regeneração, ou seja, significa nascer novamente. Em outras palavras, o renascer significa que foi salvo ao aceitar o Senhor. É a graça de Deus. É um presente de amor que Deus nos deu sem condição alguma. Então, que tipo de vida devem levar os cristãos que receberam este presente? Vamos descobrir juntos através do episódio de hoje sobre o renascer. João 3:3-8. Respondeu Jesus e disse-lhe: em verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos lhe disse: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? Respondeu Jesus: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te haver dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Os fariseus guardaram estritamente a lei de Moisés e valorizaram a tradição que se transmitia desde seus antepassados. Eles acreditavam na ressurreição, anjos, na teoria do fim do mundo e que viria o Messias. Eram da classe líder de Israel que dizia crer bem em Deus. No entanto, Jesus os repreendeu severamente, dizendo: ai de vós! Porque apesar de que por fora pretendiam ser santos, por dentro eram semelhantes a sepulcros caiados por estarem cheios de roubo e de injustiça. Apesar de estarem na posição de ensinar a palavra de Deus, não conseguiram compreender a verdade que Jesus compartilhou. Ao contrário, rejeitaram a Jesus e quiseram matá-lo. Em contrapartida, Nicodemos possuía um bom coração, apesar de ser um fariseu. Podemos saber disso apenas observando em João 3:2, que considerou que Jesus veio de Deus ao ver os prodígios e sinais que ele manifestava. Ele era membro do Sinédrio, o conselho judeu mais alto, e socialmente era uma figura da alta sociedade com o maior poder, riqueza e fama. Dominava e guardava estritamente a lei. No entanto, sua sede pela verdade se aprofundava cada dia mais. Para ele, Jesus, que difundia o Evangelho manifestando prodígios e sinais, parecia muito diferente das pessoas comuns. Pôde perceber que toda sua palavra era a verdade com tanta certeza e sentiu uma autoridade inexplicável em seu ensinamento. Nicodemos foi até Jesus durante a noite, fugindo do olhar das pessoas, porque tinha medo da atenção e do olhar das pessoas ao redor, mas ele mudou completamente depois de encontrar-se com Jesus. Nicodemos defendeu a Jesus diante dos fariseus que o criticavam. Porventura, julga a nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e saber o que ele fez? Dizer isso não é nada fácil como funcionário judeu, porque poderia perder seu status e ser perseguido. Ainda assim, o fato de Nicodemos ter defendido ou apoiado a Jesus indica quão sincero ele era e a firme fé que tinha em Jesus. Podemos saber disso apenas vendo em João 19:39-40 que Nicodemos trouxe um composto de mirra e aloés para sepultar quando Jesus morreu crucificado. Ele confessou diante de Jesus com admiração: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Mediante sua boa consciência, pensou que Jesus tinha vindo do céu ao ver que ele manifestava o assombroso poder que o ser humano não pode fazer, assim como reviver os mortos, abrir os olhos dos cegos e fazer andar os que não podem. No entanto, Jesus, que ouviu esta confissão de Nicodemos, não disse: estás correto. Em João 3, está registrada a conversa entre Jesus e Nicodemos. Vamos ler juntos João 3:3. Disse em João 3:3: em verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Isto foi para dar entendimento a Nicodemos, que tem sede espiritual. Nicodemos não podia entender o que significava a palavra de Jesus. Como assim, se o homem não renascer, não pode ver o reino de Deus? Pode o homem nascer 2 vezes? Por isso Nicodemos perguntou em João 3:4 que segue:
Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer. O fato de que o ser humano não pode voltar a entrar no ventre de sua mãe uma vez que nasce é uma verdade evidente, mas, ao não poder entendê-lo espiritualmente, naturalmente chegou a perguntar isto. E Jesus disse em João 3:5-7, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te haver dito, necessário vos é nascer de novo. Ensinou-lhe que, para entrar no céu, todos devem renascer pela água e pelo Espírito, e assim seu espírito reviver. Então, como o espírito do ser humano chegou a morrer e como poderá revivê-lo pela água e pelo Espírito? O primeiro homem, Adão, foi criado do pó, mas ao entrar nele, o sopro de vida, que é o poder originário de Deus, tornou-se um ser espiritual, ou seja, um espírito que está vivo, espírito vivente. Quando o espírito de Adão estava vivo, recebia apenas a verdade comunicando-se com Deus sempre, portanto, não tinha maldade alguma e tampouco cometia pecado. Mas Adão, que viveu durante um longo tempo no jardim do Éden, pecou ao desobedecer a palavra de Deus, que lhe proibiu comer o fruto da ciência do bem e do mal. E assim, seu espírito morreu conforme a lei do mundo espiritual, que diz que o salário do pecado é a morte. Quando o espírito morreu, a comunicação com Deus se cortou e decaiu como pessoa carnal. Quando o espírito morreu e não podia receber o conhecimento do Espírito de Deus, em seu lugar, aceitou a falsidade que Satanás lhe semeava e chegou a viver seguindo os desejos do mundo. Por isso, Adão foi expulso do jardim do Éden para esta terra, e seu filho Caim cometeu o grande pecado de assassinar seu irmão mais novo. E quando diz que o espírito morreu, refere-se ao estado em que o espírito não pode estar ativo e está como morto, ao estar envolvido pela falsidade que entrou, depois que o conhecimento do Espírito, que é a verdade, saiu ao pecar Adão e cortar-se sua comunicação com Deus. Assim, devido a que o espírito do primeiro homem, Adão, morreu, toda a humanidade que são seus descendentes não tinha outra opção senão nascer com o espírito morto e ir ao inferno depois de comprometer-se com a escuridão. No entanto, Deus deixou preparado o caminho para que o espírito do ser humano possa reviver e entrar no céu. Isso é aceitar a Jesus Cristo e renascer pela água e pelo Espírito. Então, o que significará renascer pela água? Faz referência a ir transformando-se pela verdade ao circuncidar seu coração, praticando conforme a palavra de Deus. A água simboliza a água de vida eterna, ou seja, a palavra de Deus, que é a verdade. E refere-se a Jesus, que é o Verbo que veio em carne a esta terra. Jesus disse em João 4,14, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E assim ensinou sobre a água de vida eterna. A água refresca a sede, mantém a vida e limpa a sujeira. Da mesma forma, a palavra de Deus lava a maldade suja e desagradável do coração. No entanto, embora tenha água diante de seus olhos, se não a toma, não pode resolver a sede, e se não se lava, não pode ser limpo. Da mesma forma, mesmo conhecendo a palavra de Deus, que é a água de vida eterna, se não a guarda nem pratica, não serve de nada. Se descarta a falsidade, assim como o ódio, ciúmes, julgamento e condenação, tal como Deus disse, não o faça, descarte-o. E se vai praticando a palavra que lhe diz, ame, sirva e busque o benefício dos outros, tal como Deus disse em sua palavra, faça-o, guarde-o, se encherá a verdade no coração. O descartar assim a falsidade e preenchê-la pela verdade, que é a palavra de Deus, é renascer pela água. Então, o que significará renascer pelo Espírito Santo? Para sermos salvos, não só devemos renascer pela água, ou seja, a palavra de Deus, mas também pelo Espírito Santo, porque ao aceitar a Jesus Cristo e receber o Espírito Santo como presente, o espírito morto revive e pode ser transformada em uma pessoa do Espírito que Deus deseja. O Consolador Espírito Santo vem ao nosso coração para reviver o espírito morto
e ao ajudar para que entendamos a palavra da verdade e descartemos o pecado. Nos transforma em pessoas da verdade e do Espírito. Quando o espírito morto revive pela ajuda do Espírito Santo, isso é renascer. Todo aquele que não renasce pela água e pelo Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. Mas Efésios 2:8 cita: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, o fato de que o ser humano possa renascer pela água e pelo Espírito, o alcançar a vida eterna, é um presente que se dá sem preço pelo amor de Deus Trino, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Nós devemos agradecer sempre lembrando esta graça. Não devemos amar de novo o mundo, nem morar em meio ao pecado, dizendo: eu aceitei o Senhor e renasci pela água e pelo Espírito, então estou salvo. Agora, devemos dar à luz o Espírito pelo Espírito Santo com força. Devemos descartar o pecado e a maldade e ser transformados em um coração da verdade. Quando o fizermos, o amor da cruz de Jesus estará cheio em nosso coração e poderemos alcançar a salvação perfeita. Oro para que assim o Espírito Santo que mora em seu interior possa operar grandemente. Permitam-me orar por vocês. Bom Pai Deus, te damos graças porque permitiste que Jesus fosse nosso Salvador e ao aceitá-lo nos dás como presente o Espírito Santo. Revives nosso espírito que estava morto e nos permites a bênção de alcançar a salvação ao renascer pela água e Espírito. Mas faz com que não nos satisfaçamos de só receber a salvação e parar, mas que sejamos renovados todos os dias pela água, a palavra de Deus, e ser transformados em pessoas da verdade que avançam para o Espírito ao dependermos do Espírito Santo que mora em nós. Se entre os que escutam esta mensagem, há alguns que não puderam receber o Espírito Santo, faz com que abram a porta de seu coração e que creiam e aceitem que o Senhor redimiu seus pecados pela providência da cruz por nós que éramos pecadores. Agora, abençoa-nos para desfrutar a verdadeira bênção de que o Espírito Santo desça ao nosso coração. Te dou graças, oro em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.